Boa noite a todos. É com imensa alegria que nós retornamos nos nossos estudos da nossa querida Casa do Caminho através desse meio digital tão oportuno para que nós não deixemos de lado os nossos estudos, nós não abandonemos a nossa ligação com o Pai, com a espiritualidade, com Jesus e com os ensinamentos que Ele veio nos trazer. Meu nome é Fátima Agra e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 4. O capítulo 4 dos itens 12 a 20. Na semana passada, a Paulinha fez os itens 1 até 11 e hoje nós vamos trabalhar essa parte posterior. Agora vamos juntos fechar os nossos olhos, pedir auxílio da espiritualidade, para que nesse momento possa estar com cada um de nós, vibrando em nossos corações, fazendo com que esses ensinamentos eles entrem de forma muito profunda na nossa alma, abrindo, rasgando os nossos corações, para que possamos realmente nos modificar e estarmos mais perto do Pai. Com a ajuda dessa espiritualidade, Dr. Herman, mentor espiritual dessa casa, que possamos dar início no nosso estudo. Graças a Deus. Então, como eu falei, o capítulo do Evangelho, que é o 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E é importante a gente dar uma passeada no que já foi colocado aqui antes desse capítulo, porque o capítulo exatamente que vai tratar da reencarnação, porque ele não é o capítulo 1? Porque ele não foi o primeiro, já que a reencarnação é um grande diferencial da doutrina espírita das demais doutrinas cristãs, porque a doutrina espírita é uma doutrina cristã. Então a gente percebe que a organização que o Kardec e a espiritualidade fez para nos auxiliar, ela é muito bem estruturada. Este é o capítulo 4 porque ele começou com o capítulo Não vim destruir a lei, e sim dar cumprimento. Ou seja, esse primeiro ensinamento de Jesus nos mostrando que tudo que está colocado nas leis divinas, elas já estão aí, então ele não veio modificar nada, ele veio realmente dar o cumprimento, a explicação, o entendimento e as ferramentas para que a gente pudesse utilizar e melhor utilizar as leis divinas. E aí no capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Muito importante para a gente ter em mente que neste mundo nós estamos de passagem. Então não adianta ele falar da reencarnação antes se nós achamos que a vida é somente nesse mundo. Então quando nós compreendemos que o reino dos céus não é algum lugar que esteja neste mundo, né, que seja daqui, né, você pode ter o reino de Deus dentro de você neste mundo, mas não é daqui, né? Meu reino não é deste mundo. E o capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai, porque isso nos dá uma esperança incrível, maravilhosa. Hoje nós olhamos o nosso planeta com outro olhar, né? Com um olhar de mais cuidado, de mais preocupação, né? Em preservarmos essa Mãe Terra. Mas se nós observarmos, nós já exploramos demais esse planeta e muitas coisas ele já não pode mais nos dar. Então é uma grande esperança, uma grande consolação saber que existem outras moradas e que por elas nós todos iremos passar, né? Alcançaremos outros mundos, outras paragens espirituais que nos permitirão conhecer melhor esse universo criado pelo Pai. E ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então chega nesse capítulo nos explicando sobre a reencarnação no momento em que Jesus já colocou, né, para que ele veio.
né? Veio trazer a boa nova, veio trazer o reino de Deus para cada um de nós. Já disse que não é deste mundo, né? Já disse que nós podemos estar em outras moradas, que o universo não se restringe a esse planeta Terra, né? Como se pensava. Então, assim, isso é uma abertura muito grande na nossa mente. Então, a primeira parte que foi estudada na semana passada, ele trata ali ele aborda o Novo Testamento, as passagens onde Jesus se refere à imortalidade da alma e à reencarnação através das passagens onde ele encontra com Nicodemos, né, que era um fariseu, e ele dá a explicação. Quando a passagem de Herodes, que se questiona, poxa, mas ele seria a reencarnação de João Batista, mas João Batista eu já mandei cortar a cabeça, então como que é isso? Né? A situação o encontro de Jesus também com Simão Pedro, que questiona quem é ele, né? E Simão Pedro responde, né? Porque tem sempre a dúvida se ele é a volta de João Batista, de Elias, de Jeremias, enfim, dos profetas, e Simão Pedro diz: tu és o Cristo. Então, assim, são as passagens do Novo Testamento. Mas nesses itens que a gente está abordando hoje, ele resolveu também trazer algumas passagens do Antigo Testamento. E por que isso? Porque é muito importante que a gente entenda que a reencarnação não é uma invenção do Espiritismo. Muitos de nós podem pensar assim, mas Kardec, né, cunhou esse termo reencarnação, enfim, então uma criação. Não. O ressurgimento do espírito numa outra vestimenta é lei divina. Então, independe se as pessoas acreditam ou não, isso vai acontecer. Isso é assim, é uma lei, é o que acontece. Só que isso já era sabido de muito tempo, né? E com o passar dos séculos e inúmeras situações de orgulho, de vaidade, de interesses pessoais, isso foi sendo abafado pelas religiões. Então a gente tem lá mais ou menos 800 anos antes de Cristo, Isaías, que também era um profeta, e ele traz um ensinamento aqui nessa passagem, que é o item 14. Quando o homem... item 12. Aqueles do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Ou seja, se o profeta houvera querido falar da vida espiritual, se houvera pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mais mortos em espírito, teria dito, ainda vivem e não viverão de novo, né? Porque a gente sabe que o espírito ele é imortal, então, e isso também já era um conhecimento antigo. Mas ele, naquele momento, nessa passagem, ele queria dizer da volta numa outra situação. Viverão novamente, terão novas experiências. E aí as outras passagens que nós temos aqui são de Job. Job, na verdade, é Jó, a mesma do Antigo Testamento também. E ele fala assim: mas quando o homem há morrido uma vez, quando o seu corpo separado do seu espírito foi consumido, o que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? E ele questiona, né? Nesta guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Então, assim, é uma expressão dele do desejo, da certeza de que a alma continua, mas que ele precisa dessa mutação, ele precisa recomeçar, né? Ter uma nova possibilidade. E Kardec ainda traz sobre a mesma situação, mas duas versões, uma tradução protestante e uma tradução da igreja grega. Então, por que isso, né? É só para ter um apanhado bem grande, quem quiser pode ir lendo, tem os detalhes, as explicações todinhas aqui, mas o mais importante é para que a gente nunca esqueça que a reencarnação é realmente uma lei divina. Agora, todo esse conhecimento, o que nós estamos fazendo com esse conhecimento? Porque
Isso é a coisa mais importante, né? Nós já sabemos que nós somos espíritos reencarnados, né? Estamos nessa vida, mas já tivemos outras vidas passadas. Como é que eu estou vivendo como um espírito imortal? Porque saber é uma coisa, agir é outra. Então, muitas vezes, nós não nos comportamos no mundo como espíritos imortais. E isso é tão comum porque passa desapercebido. Então, nós acordamos, atendemos aos automatismos do dia a dia, nesse momento em que o planeta todo está vivendo, um pouco diferente, porque estamos tendo alguma possibilidade de nos observarmos de uma forma diferenciada, por estarmos ficando em casa, por estarmos com um pouco mais de disponibilidade de tempo, por estarmos aprendendo a valorizar algumas coisas das quais nós não dávamos a menor importância. Então, esse é o grande momento, talvez, nas nossas vidas, nessa encarnação, que a gente possa parar realmente e pensar: o que eu estou fazendo da minha encarnação? Eu estou vivendo como espírito imortal, mas o que é viver como um espírito imortal? Saber, em primeiro lugar, que eu tenho uma meta, que eu tenho um destino. Qual é a minha destinação? A felicidade total. Eu vou conseguir nessa uma única encarnação? Certamente que não. Mas qual é a melhor coisa que eu posso fazer nesta vida para que eu, quando aqui deixar essa veste terrena, eu possa realmente ter feito a minha melhor parte, né? Às vezes a gente tem por hábito pensar assim: não, esse problema eu não vou conseguir resolver nessa vida, eu vou deixar para outra, né? Então são essas procrastinações que nós fazemos, às vezes em coisas pequenas, mas às vezes em coisas realmente muito grandes, que já está na hora de nós não sermos mais tão infantis e percebemos que podemos modificar. Então, se a gente observa alguma dificuldade no nosso comportamento, na nossa situação moral, e que ela é difícil, vamos começar a trabalhar. Pode ser que a gente não consiga vencer toda a nossa dificuldade nesta encarnação. Ainda bem, sabemos, isso é viver como espírito imortal. Eu sei que existe uma outra oportunidade, mas eu vou me esforçar ao máximo para resolver nesta vida ainda aquilo que é muito difícil para mim. Então, se eu sou uma pessoa extremamente teimosa, se eu sou uma pessoa rude, se eu sou uma pessoa que tenho dificuldade com relacionamento familiar, se eu sou uma pessoa impaciente, se eu tenho muita irritabilidade, né, eu preciso começar a trabalhar esses pontos em mim. Agora, para que eu possa fazer isso, é importante que eu os perceba. E esse momento tem sido mágico para todos nós, porque apesar de ser um momento difícil, que nos impossibilita de sair, também as máscaras caíram, né? Então nós estamos conosco mesmo, estamos conosco, com o nosso interior, estamos convivendo com aqueles nossos familiares, estamos confinados, estamos tendo que ter muita paciência. Então, aquilo que talvez a gente disfarçasse em determinadas situações, agora está muito presente. Então, acho que a primeira dica, se é que se pode dar uma dica, mas assim, uma sugestão para que a gente possa ir pelo caminho do autoconhecimento, porque é só sabendo o que eu preciso mudar que eu vou começar a mudar, né? Eu preciso entender qual é o objetivo da minha encarnação. Ah, mas eu não sei qual é o objetivo da minha encarnação. Eu tenho uma série de propósitos, eu vim aqui para fazer uma série de coisas, eu acho. Em primeiro lugar, o objetivo da nossa encarnação é para a gente melhorar. E se é para a gente melhorar, ninguém vem para melhorar aquilo que já é bom, que já está resolvido. A gente vem para melhorar aquilo que tem dificuldade, né? Então é importante a gente entender qual é o meu objetivo. Existe uma palavra que eu gosto muito, que é uma palavra em sânscrito, que se chama sankalpa. Qual é a sua sankalpa? Sankalpa quer dizer resolução interior,
né? É alguma coisa que eu não posso fazer curso, que eu não posso me formar, que eu não posso adquirir através dos livros, que eu não posso aprender com alguém. É alguma coisa, é aquela vontade, é aquela afirmação pessoal, é aquele, né, aquele propósito realmente que eu quero colocar em alguma coisa. Qual é o meu propósito de vida? Qual é o meu sankalpa? E eles costumam dizer assim que é algum propósito de nível físico, mental, emocional, espiritual e de realização de vida. Então, ou seja, é tudo o que eu quero fazer comigo, né? Que ninguém mais, todas as coisas que as pessoas puderem me ajudar, ótimo, mas essa decisão, essa determinação, tem esse nome que eu acho bonito, Sankalpa, né? Qual é o meu Sankalpa? Qual é a minha determinação? Então, se a gente assumir a rédea da nossa vida, esse é o primeiro ponto. O segundo é como que eu tenho me relacionado com o sagrado? Porque a partir do momento que eu assumo que eu tenho uma determinação de mudança de alguma coisa, eu vou precisar de ajuda. E não só daqueles que me cercam, eu vou precisar ajuda do sagrado, do divino, do que me eleva. Porque sem essa ligação com o Pai, eu jamais vou conseguir avançar. Eu sou filho dele, eu sou a essência dele, né? Então eu preciso estar conectada com ele. É nesse canal que a gente vai se conhecendo e vai se melhorando. E a espiritualidade, ela costuma dizer que toda vez que a gente dá um mínimo passo, ou se a gente exprime uma vontade de fazer alguma coisa, de nos modificar, eles vêm assim, eles quintuplicam isso para nós e nos fortificam. Então, qual é a nossa relação? O que eu estou fazendo com a minha relação com Deus? Né? Ah, mas eu estou orando, eu assisto palestra, eu leio, ótimo. Tudo isso é fundamental para a nossa evolução. Mas o que está indo no meu coração? O que eu estou quebrando de dificuldade? Como é que eu estou trabalhando no bem? Como é que eu estou percebendo o meu próximo em dificuldade? Quanto do meu tempo eu estou destinando para ajudar aquele meu próximo que está em sofrimento? Ah, mas agora eu não posso sair de casa. Eu não posso sair de casa, mas eu posso fazer uma prece, eu posso pegar meu telefone, eu posso ligar para aquele amigo que eu não gosto tanto, mas que se eu ligar, quem sabe eu não possa ter uma palavra de conforto. Eu posso, se eu tenho alguma habilidade manual, eu posso produzir alguma coisa para doar. Se eu não tenho possibilidade financeira, eu posso ofertar o meu trabalho, né, que pode ser até pelo telefone, que pode ser através dos meios digitais. Enfim, tem uma série de possibilidades das quais a gente pode lançar a mão nos dias de hoje que vão fazer com que nós possamos ajudar o nosso próximo, né? Então, o que a gente precisa? E sempre na trilha do Pai, né? Jesus é o nosso mestre, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem eu vou seguir? É essa trilha que eu vou seguir. Eu preciso seguir esse rastro, e esse rastro é de caridade. Fora da caridade não há salvação. Então, se eu não sei para onde ir, vou fazer caridade. Não importa, muito rapidamente, muito antes do que a gente possa imaginar, eu vou já conseguir as respostas dos meus questionamentos. E se eu tenho questionamentos, que eu os faça todos os dias, à noite ou pela manhã. Nós temos um amigo espiritual conosco o tempo todo, nosso mentor. Ele está aqui para nos ouvir, para nos dar as respostas, só que eu preciso, sou eu que crio esse canal com ele. Não é mais ninguém, não é ele que cria conosco, ele está aqui o tempo todo. Então, se eu tenho questionamentos, se eu não sei para onde eu vou, se eu não sei por que eu estou nessa vida, se eu não sei qual é a minha determinação nessa encarnação, qual é a minha vontade, eu começo a questionar. Olha, eu não sei, eu gostaria de saber, eu quero melhorar, eu não sei onde é que estão meus defeitos, aponte meus defeitos, mostre o que eu preciso, qual o caminho que eu preciso fazer. E enquanto isso, que eu não tenho as respostas, eu vou fazendo bem. Então, esse é um caminho. Rapidamente, esse canal auditivo vai mudando, né?
e vai melhorando a nossa relação com o nosso mentor. Depois eu vou começando a ver como é que eu me comporto no mundo. A primeiro aborrecimento com relação aos outros, eu tenho que parar e observar. Por que que isso me aborreceu? Por que que isso causou transtorno em mim? Por que aquela determinada situação me tira do equilíbrio? Por que que determinada notícia me tira do equilíbrio? Por que que determinado comportamento de A, B ou C me faz sentir dessa forma? Então, são aquelas situações de observação de como eu estou me relacionando com o mundo. E, nesse momento, o meu relacionamento com o mundo, o mais próximo, em função da situação que nós estamos vivendo coletiva no planeta, o meu relacionamento é com aquele que está mais próximo de mim, ou seja, o meu familiar. E aí, não à toa, né, no nosso estudo, o item 18, a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Bom, muito bem, então se eu já sei da reencarnação, se eu sei que é lei divina, se eu sei que não tem como fugir dessa situação, a creia eu ou não, as pessoas que estão comigo nessa trajetória, os meus familiares, eles estão ligados por laços de família. Bom, vamos entender bem o que é laço, a diferença entre laço e nó, né? Porque nó é alguma coisa que é difícil de abrir, né, machuca, e o laço é alguma coisa que você vai fazendo e depois de um determinado tempo você pode puxar a ponta. Então vamos fazer realmente laços. Nós temos laços com os nossos familiares, né? Os nossos filhos são nossos irmãos, os nossos pais são nossos irmãos. E essas situações de paternidade, fraternidade, de parentesco físico, que é a chamada parentela corporal, ela vem para auxiliar as minhas questões da minha parentela espiritual, né? Veja bem, eu tenho inúmeras reencarnações. Então vamos imaginar que eu já fui filha em todas elas. Eu já tive mães, ainda que eu talvez não tenha conhecido todas, mas eu tive mães, eu fui gerada, né, em todas as minhas encarnações passadas. Por que em algumas dessas encarnações essa minha genitora não pode vir como minha filha, né? Por que que eu, na condição de mãe, não posso voltar como filha da minha filha na próxima? Porque esses laços vão se formando, pendências vão acontecendo, né? É muito importante a gente olhar, em primeiro lugar, para todos os nossos parentes como nossos irmãos, né? Isso somos todos filhos do Pai, então somos todos irmãos. E esses laços, eles são muito interessantes, porque essa parentela espiritual, é tão nítido isso quando a gente se encontra. Nesse momento, então, que a gente está com tanta saudade dos nossos queridos amigos, né, da Casa do Caminho e outros tantos, é que a gente percebe que como que a gente já se conhecia de muitas vidas, como que nós já éramos, já sabíamos o que a gente tinha que fazer aqui, né? Quando a gente se encontrou, quando a gente se encontra naquele espaço e a gente já sabe o que tem que fazer, o que tem que pegar, já entra na casa, cada um vai para a sua sala, ou seja, é uma arrumação familiar ali que é alguma coisa que já tinha sido organizada. E por que às vezes dentro de casa existe um estranhamento? É a oportunidade para que a gente transforme essas relações difíceis, não é? Que muitas vezes nos parecem nós, em laços. Porque o laço ele pode afrouxar e depois nós vamos, né, juntando mais um pedaço, mais uma ponta, vamos trazendo mais pessoas. Então aquele nosso querido, né, que está entre nós, mas que a gente tem dificuldade, que a gente acha difícil de lidar, né, que nesse momento está tão conturbado, todos os dias a gente está junto da pessoa e às vezes a gente olha e fala, poxa, né, eu vou ter que continuar convivendo um pouco mais, às vezes aquele idoso, aquela criança irritadiça, ou a casa muito cheia pela falta de espaço, ou
ou as prateleiras vazias pela falta de alimento. Muitos irmãos nossos estão passando por isso, muitas dificuldades. E a gente sabe que aonde falta o alimento entra, né, uma aflição muito grande junto. Então, esse momento é um momento de união. É um momento onde nós, em primeiro lugar, precisamos nos unir ao Pai, a Jesus, à espiritualidade, ao nosso mentor e a nós. Vamos fazer essa corrente, né? Sozinhos não somos ninguém. Se está difícil nos nossos lares, vamos nos abraçar, mesmo que não falemos nada, vamos transformar essa oportunidade que nós estamos tendo nesse momento numa chance grande de fazer a coisa, né, fazer uma história da nossa encarnação muito diferenciada. Vamos imaginar que nós vamos desencarnar, né? Todos nós, aliás, nem é uma imaginação, isso é um fato, todos nós vamos desencarnar. E quando nós chegarmos lá, nós estamos vivendo um momento muito diferenciado da história da humanidade. Uma pandemia de âmbito mundial. Então, imagina, esses espíritos estão desencarnando lá e num determinado momento, se nós estamos sobrevivendo, nós seremos cobrados. O que você fez naquele período, né? Quando nós estivermos desencarnados e olharmos o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu poderia ter feito. Então vamos deixar aqui essa reflexão. E tem um texto que eu trouxe para o fechamento, nosso tempo é muito curtinho, né? Mas eu acho que é importante para a gente não perder o propósito, não perder a nossa sankalpa. Então, entre o berço e o túmulo, é o item 160, é o capítulo 168 do livro Fonte Viva, né, Psicografia de Chico Xavier e pelo Espírito de Emmanuel, em que ele fala assim para nós: a flor que vemos passa breve, mas o perfume que nos escapa enriquece a economia do mundo. Eu vou ler só uns pequenos trechos. A cruz que o povo impôs ao Cristo era um instrumento de tortura visto por todos, mas o Espírito do Senhor, que ninguém vê, é o sol crescendo cada vez mais nas passagens dos séculos. Não te apegues demasiado à carne transitória. Amanhã, a infância e a mocidade do corpo serão madureza e velhice da forma. Use aquilo que vês para entesourar o que ainda não podes ver. Entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra, com o fim de aperfeiçoar-se. Não te agarres, pois, à enganosa casca dos seres e das coisas. Aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência na construção do bem, acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. Que a gente possa viver nesta encarnação como espíritos imortais, jamais esquecendo em todas as nossas atitudes, em todos os nossos comentários, em todos os nossos pensamentos, que somos espíritos imortais, em missão, sim, cada um de nós, em primeiro lugar, conosco mesmo. Que possamos fazer o nosso melhor, que possamos honrar a bênção da reencarnação, que possamos ter o nosso pensamento o tempo todo elevado e guiado pelo nosso Pai Maior. E assim, Senhor Jesus, que nessa noite de hoje, reunido a essa corrente de prece que é a nossa querida Casa do Caminho, com as bênçãos do nosso querido mentor, Dr. Herma, e toda a espiritualidade, que possamos dar por encerrado o estudo da noite. Graças a Deus.